Ok, ok. É porque a gente vai depois disso reunir para botar online, porque, bom, agora a Elisa explica porque é a que levantou esse projeto, que construiu o projeto, e ela fala, acho que é bom, né, Elisa, falar um pouco do projeto, Eu como foi vou falar, Ana. e Tá no como meu, entra o livro aí dentro, tá? Porque tá no não é meu só o roteiro. livro, o projeto, Só que eu tô exibindo um negócio errado aqui. faz parte. Mas obrigado por estar todo mundo aqui, povo. O resto vai entrando aos pouquinhos, viu? Aí não sei se eles vão pedir permissão para mim, Elisa, ou para você. Eu tava com tantas versões desse livro aberto aqui no meu computador que. Não, agora eu tô. Tá bom. Bom, vão, se eles pedirem aí, se alguém. Eu acho que se tu tá também, eles pedem pra nós duas, Ana. Tá bom. Ok, baby. Bem, a gente está aqui hoje para apresentar e fazer o lançamento do e-book Paisagens Hídricas e Memória Ambiental em Porto Alegre, quarto distrito sob o fluxo das águas no ritmo do trabalho, que foi organizado então pela professora Ana Luísa Carvalho da Rocha, com a colaboração da professora Cornélia Ecker, professor Flávio Leonel de Abreu da Silveira e pelo Felipe da Silva Rodrigues. A obra reúne pesquisas que foram desenvolvidas no âmbito do BIEV, com foco na relação entre cidade, memória e águas. E ele vem como uma função múltipla, comemorar os 30 anos do BIEV e reunindo artigos sobre o tema da memória ambiental que foram produzidos pela professora Ana Luísa, enquanto bolsista de produtividade CNPq, mas também o encerramento do projeto que a Ana citou, que é o projeto Porto Alegre através de acervos de pesquisa, que foi realizado através do edital SEDAC 31 de 2024, da PNAB Rio Grande do Sul, Memória e Patrimônio. E esse projeto buscou fazer um trabalho de salvaguarda e difusão das memórias urbanas a partir de acervos de pesquisas etnográficas, especialmente, né, desse acervo de pesquisas do BIEV ou de pesquisadores associados ao BIEV e que se focaram principalmente sobre a cidade de Porto Alegre, nesse caso, ainda que o grupo tenha pesquisa sobre outras localidades. Nesse caso desse acervo, a gente buscou acervar, catalogar e organizar sobre pesquisas da cidade de Porto Alegre. E ao longo do projeto, então, a gente fez esse trabalho de catalogação e organização e disponibilização de fotografias, textos, iconografias e crônicas videográficas, e também a doação do acervo físico de mini-DVs e DVCANs para o Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul. Foram doadas 249 fitas mini-DVs e 26 fitas DVCANs, além de 2 HDs com todo o conteúdo das fitas digitalizado e organizado. E também foram digitalizados e disponibilizados 300 crônicas textuais, 1.200 fotografias, 150 iconografias e 150 crônicas videográficas. O acervo do grupo é maior do que isso, como vocês vão ver no site, mas dentro do projeto, então, foi esse o volume de atividades. Tudo isso foi realizado ao longo de um ano de trabalho. E muito graças ao trabalho da equipe do projeto, da equipe de voluntários e o trabalho contínuo do grupo do BIEV, das coordenadoras, a Chique e a Ana, um trabalho incansável de muito fôlego. Então, o projeto foi encerrado recentemente, no início de fevereiro, a gente finalizou a prestação de contas agora na última semana, e, e esse evento vem como uma ação pós, mas que também serve, né, para a gente finalizar o projeto. Eu até organizei uma coisinha para falar aqui sobre os artigos, mas eu acho que é melhor a Ana falar. Ou falo, Ana? Tá. Tu tá com o microfone fechado. Acho Bom que sim. dia. Bom dia. Acho que sim, Elisa. Acho que poderia Tá. você apresentar Então, eu vou alguma fazer coisa, uma visão geral aqui do que mas estava. eu acho bastante importante o que a Elisa não botou, que ela está fazendo um audiolivro. Então, ela está Isso, sendo responsável pela leitura, pela apresentação, né, através da voz dela própria, sobre o conteúdo do livro. Isso, para nós, é muito importante, porque é uma das primeiras vezes que o Bieb vai ter esse tipo de audiolivro dentro do site, também disponível para pessoas com portadoras né, de alguma deficiência visual. eu esqueci de falar, a gente fez também 3 webinários, né, em parceria até com Pelotas, com a FPEL,
teve a publicação do livro, que é parte do projeto, e a publicação do livro em áudio, né? Bem mencionado pela Ana, que vai estar disponível no Spotify e no site do Biev. Então, o foco dos artigos que foram compilados no livro é falar sobre as paisagens hídricas de Porto Alegre e os gestos fundacionais dessa região que hoje a gente chama de Quarto Distrito, que fica onde era a região do Caminho Novo. E um território que é ambientalmente sensível, né, pela sua proximidade com as águas, e é uma das regiões que atualmente é foco de processos de revitalização e que sofreu amplamente os efeitos da enchente de 2024, assim como da enchente de 1941 e de outras grandes inundações que tiveram na cidade, né? Mas a mais recente agora é a de 2024, que impactou bastante a cidade e onde teve essa inundação, então, dessas áreas, principalmente dessas áreas que foram aterradas, mas também de outras áreas da cidade, né? E é o resultado de um trabalho colaborativo, então, com os pesquisadores que eu já citei, que foram os leitores em primeira mão dos artigos reunidos, e o livro se debruça, então, sobre o dinamismo das relações entre cidade e natureza a partir dos estudos da etnografia da duração, a linha de pesquisa do Biev. É uma obra que remonta o trajeto de sentido que orientou os gestos de ocupação urbana e industrial dessa região que é do Canal de Navegantes e das áreas de Várzea do Rio Gravataí, e que é uma região importante também para o estudo da memória ambiental e também da memória do trabalho da cidade. E propõe refletir sobre Porto Alegre a partir dessas paisagens hídricas, da relação com as águas do Guaíba e do Rio Gravataí, né, pela região, considerando as transformações urbanas e os modos como a memória ambiental é construída. É uma publicação coletiva que atua articula, desculpa, diferentes pesquisas etnográficas e acervos visuais. E, bom, essa região do isso eu já falei, desculpa. O livro mobiliza conceitos como paisagens hídricas, memória ambiental e etnografia da duração, que buscam compreender a cidade como um processo onde diferentes temporalidades se sobrepõem dentro da cidade, né? E para finalizar, então, a obra convida a pensar Porto Alegre a partir das suas águas, das suas memórias, destacando a importância de compreender a cidade em perspectiva histórica e ambiental. Então, eu convido a professora Ana Luísa a fazer uma apresentação mais aprofundada do material e agradeço a oportunidade de estar apresentando aqui. Bom, eu agradeço aí a apresentação e a introdução da Elisa. Foi parte importante, porque, de alguma maneira, esse projeto está vinculado, como ela própria falou, a uma série de trabalhos com relação ao acervo do Banco de Imagens e Efeitos Visuais, e que foi sistematizado e colocado online. O livro é alguma coisa mais ligada à questão da escrita, mas ele está vinculado com todo esse acervo e a parte de organização, de catalogação e de disponibilização desse acervo que o Biev tem buscado isso faz na última década, dá para dizer, da criação do Biev, mas que também tem a ver com os últimos, eu diria, 2, 3 anos, a partir da construção de uma plataforma para botar os nossos acervos, a partir da plataforma do Tainacan, dentro do site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, são várias frentes, né? A gente sempre teve ligado à parte, né? Eu e a professora Cornélia, que fundamos o Biev, sempre ligado à questão das hipermídias, sempre ligado à questão de redes, mas conseguimos nos últimos 4 anos, praticamente, nos últimos 2 projetos financiados pelo CNPq, tanto para mim quanto para a professora Cornélia, a Chica, tanto quanto anterior a isso nós tínhamos bolsistas trabalhando e organizando, eu diria que o embrião do que foi e do que ficou sendo o Tainacan atualmente. Tá? Então, esse livro, ele vem, e está na apresentação, vocês vão ver, toda uma homenagem aos próprios pesquisadores do Biev que passaram pelo Biev ao longo de todos esses anos, há mais de 30 anos de existência. Este acervo, ele foi feito com a contribuição de bolsistas, de pesquisadores associados, praticamente desde a fundação. Muito de alguns desses materiais específicos que o Biev trabalha tem a ver com a minha tese de doutorado,
que foi sobre a questão da fundação das cidades, né, no sul do Brasil, em particular no Rio Grande do Sul, dedicado ao tema que eu chamei de Santuário da Desordem, né? Uma tentativa de pensar as nossas cidades do sul do Brasil não como cidades que tenham aquele já patrimônio consolidado, né? Como é o caso do Nordeste, né? De cidades do Sudeste ou até mesmo do Centro-Oeste, Minas Gerais, né? Então, como pensar esse patrimônio, né, dentro de uma região que viveu, né, na sua constituição como sociedade e a construção da própria cidade dentro de uma agitação do tempo diferenciada. Então, o livro ele é uma reunião de muitos artigos e de escritas que eu fui fazendo e montei. Então, a primeira versão, a Chica deu uma olhada profunda, fez vários comentários, eu reescrevi, ela inclusive mandou para uma primeira pessoa para fazer a revisão, e a partir dos comentários dela, eu reordenei, porque a leitura da Chica como a do Flávio, como a abordagem de fotografias do Felipe, foram muito importantes para o retorno do que é um leitor da minha área, apontando para questões, eu diria, bastante, às vezes, difusas dentro da minha escrita, né? Que é uma das questões que eu, digamos, típica da minha forma de escrever. Então, a contribuição da Chica foi fundamental para o início da coisa, para mim organizar essa estrutura, revisar, foi um trabalho, pessoal, a Chica está lembrada, depois gostaria dos comentários dela, foi um trabalho de 3 anos, né? A coitada da Chica, acho que ficou uns 2 anos com esse material, 1 ano, lendo, revisando, olhando, e pontuando, né, e retornando e eu modificando. Então, é um trabalho a várias mãos. Claro que eu tenho que me responsabilizar por aquilo que está escrito, porque é de minha autoria, mas eu tenho colaboradores que foram fundamentais para a publicação. E esse diálogo com os meus parceiros foram importantes para a estrutura final que tem agora o livro. O livro traz contribuições bastante importantes para mim, porque trabalhei isso na minha tese, com a parte de narrativa, seja de cronistas, seja de viajantes, seja da área da literatura. Trabalhei muito com essas representações imaginárias que vinham sobre a descrição desses viajantes missionários e cronistas da própria cidade sobre como a cidade foi criada, né? Eu tomei como ponto de vista o que a gente discute, eu e a Chica, dentro da etnografia da duração, como essas pessoas como grandes narradores, né? E narradores, obviamente, com visões distintas, né? Muitos europeus de vários lugares da Europa, da Itália, da Alemanha, da França, né, que por aqui aportaram e que relatavam essa transformação da cidade em vários momentos. Então, é uma publicação que, para mim, o mais importante não é tanto aquilo que eu coloco, mas para onde eu remeto o leitor de ler literatura, né, sobre Rio Grande do Sul ou sobre Porto Alegre, de ler os cronistas, de entrar em contato com essa bibliografia que constrói, de alguma maneira, um ponto de vista. Hoje em dia a gente discute sobre eurocentrismo, decolonialidade, mas que é um olhar que nós temos sobre a cidade bastante influenciado por uma visão de cidades europeias, né? Por isso a minha tese tem muito a ver com esse livro, porque uma das coisas que eu discuto na minha tese, que na época, nos anos 90, não tinha esses conceitos, né, de decolonialidade, de eurocentrismo, mas era uma discussão, sim, dessas representações sobre a fundação das grandes cidades a partir de um certo europeu já urbanizado que vem por aqui, né, e depois as outras influências que vêm, mas numa situação bastante peculiar, que vocês vão ver, porque Rio Grande do Sul, né, assim como o norte do Brasil, era dividido entre Espanha e Portugal, e aqui no sul era muito importante para questões do prata, né, como a Amazônia também. Então, a questão das águas são fundamentais. A gente costuma pensar, inclusive a minha tese, é muito focada na questão da matéria terrestre, da terra, né? Mas algo que a gente esquece
é que essa terra, para produzir, ela precisa da água, né? Seja de lençóis subterrâneos, seja dos cursos de arroios, de rios, né? Mas ela precisa da água. Nada, nenhuma semente cresce numa terra sem a água, né? Então, a água é um elemento fundamental que só depois da minha tese eu comecei a dar uma devida importância. Aparece muito em nota de rodapé a questão das paisagens hídricas, mas muito como lado trágico, né? De grandes acidentes, de grandes problemas dos conquistadores aqui com as cheias, né? Desses rios, perdas de tropas, perdas de, né, de mercadorias, né, e de pessoas também na travessia de cursos de rios. Por isso também, para mim, a importância do que eu chamei a memória dos aterros. Os tais passo, né, o passo da areia, o passo do feijó, o passo é a parte mais baixa dessas águas onde o gado e esses tropeiros podiam passar, né? Onde o deslocamento do gado também podia passar e as mercadorias. Então, só muito tempo depois é que eu começo a me dar conta do lugar da água dentro do nosso trabalho sobre a questão de memória ambiental. A Chica, bastante preocupada nos últimos tempos sobre a questão, eu diria, da cobertura vegetal, do ecossistema e das árvores, né? Mas não é só as árvores, né? A discussão da Chica das árvores é uma discussão dessa cobertura vegetal, né? E que também está associado com a terra, só que a gente não se dá conta disso. E o livro, portanto, ele está dividido em uma das coisas que aparece e que para mim é importante, assim como para a Chica, é o lugar do imaginário e de alguns conceitos do campo da antropologia do imaginário e para discutir essas questões da etnografia, né? E da etnografia da duração, uma etnografia sobre o tempo. Nós somos bastante sensíveis à paisagem, porque a gente propõe a etnografia de rua, mas a paisagem fala sobre o tempo, né? Se deslocar sobre uma paisagem é tempo, né? Embora a gente ache que espaço é tempo. Então, a apresentação começa com esse lugar do imaginário para discutir a questão das paisagens citatinas. Isso é muito a minha filiação à antropologia do imaginário, pela linha do Michel Maffesoli e do seu orientador, o Gilbert Rand, e toda a obra dele sobre o imaginário. Então, às vezes, a escrita desse livro exigiu notas de rodapé, onde eu estou trazendo essa bibliografia, que não é uma bibliografia simples, para guiar o leitor sobre o conceito, por exemplo, de bacia semântica, o conceito de trajeto antropológico, enfim, conceitos que foram fundamentais para perceber como é que essas paisagens citatinas vão se construindo, se urbanizando, se industrializando na relação com a água. Tá? Então, a apresentação é um pouco dizer, estou dentro desse campo, essa obra está dentro desse campo e está dentro da etnografia da duração, está dentro do campo conceitual que eu e a Chica criamos ao longo do tempo, né? Construímos ao longo do tempo, dentro do banco de imagens e efeitos visuais e que orientamos várias pessoas, inclusive as teses e dissertações desses alunos, que dialogam mais estreitamente com o tema do livro, eles estão mencionados, estão referidos. E eu também sugiro a leitura e indico também os sites, né, onde essas teses estão, muitas delas estão no site do Banco de Imagens, assim como eu também sugiro, ao final, nos anexos, uma leitura maior de obras que não necessariamente estão dentro da bibliografia citada, contemplam ela, mas é uma bibliografia temática mais ampla também, já estou avisando ao leitor, portanto, que os anexos, se for procurar a bibliografia que eu cito, vai estar lá, mas vai estar também um outro campo de bibliografia que a mim me interessa de ampliar o percurso do leitor para outras regiões de discussão que não necessariamente o foco, né, assim, estreito do livro, né? Então, essa é uma das questões, essa apresentação. É uma apresentação com a qual também contribuiu bastante nos agradecimentos, com a Chica também, a leitura da Chica, e na apresentação depois eu tenho o prefácio. O prefácio é uma trazida, de alguma maneira, sobre a minha tese, porque eu trabalho da tese de um documentário que eu e a Chica fizemos, que também está mencionado no final da obra,
para que possam visionar isso no YouTube, que é a Poeira do Tempo, né? São percursos etnográficos que a gente fez, levou 5 anos para fazer praticamente a montagem e edição desse documentário, mas eu trago essa discussão para o prefácio para falar sobre um tempo que é uma poeira, e para que a gente consiga entender essas cidades é necessário, não é o problema de limpar a poeira, é o problema de entender por que certas poeiras se concentram em certos lugares e não em outros. E que o tempo não é linear, ele é descontínuo, que tem a ver com a discussão da etnografia da duração. Então, esse prefácio é isso, a poeira do tempo, e o que eu chamei na minha tese das cidades tropicais. Numa referência, na minha tese, ao Lévi-Strauss, com a ideia das cidades do Novo Mundo, que ele chama, né, nos tristes trópicos, e as cidades do Velho Mundo, né, da Europa, e onde ele vai falar dessa agitação, né, de cidades nos trópicos, né, que são eternamente jovens, ele vai dizer. Significa uma agitação do tempo que ele se pulveriza, e a dificuldade ou o esforço simbólico de organizarmos esse tempo dentro das nossas cidades e das nossas paisagens, né, urbanas, né? Então, ali a Poeira do Tempo, as cidades tropicais, um ensaio interpretativo. Aqui está bem claramente a questão da etnografia da duração, está ligado com o tema da paisagem, né, das paisagens mais urbanas, fala um pouco sobre algo, muito a bibliografia que eu trago aqui, reatualizo no sentido de botar dentro desse foco das paisagens hídricas, livros que nós publicamos, eu e a Chica, Etnografia da Duração, O Tempo e a Cidade, né? A Preeminência da Imagem. Eu faço um percurso sobre isso e trabalho sobre essa relação entre o tempo vivido e o tempo pensado, e uma dialética da duração. Tudo estou armando um campo conceitual para poder entrar, então, dentro do tema das paisagens hídricas. O capítulo 1, tá, depois desse prefácio da apresentação, vai falar sobre as águas e o seu caráter cosmológico, né? Por quê? Porque a água, né, bachelardianamente falando, o imaginário dessa matéria aquática, ele é maternal, né? Ao mesmo tempo que pode ser uma mãe má, como ele diz, né, grandes enchentes, grandes inundações, é uma mãe boa, é uma mãe que purifica, né, é uma mãe que limpa, é uma mãe que nutre, né? Então, esse caráter das águas e a questão cosmológica, ela é importante, principalmente considerando o caráter cosmológico, o processo das grandes navegações, né, dessas águas marítimas, as águas salgadas, as águas oceânicas, né, elas são fundamentais para pensar o contexto onde nós, né, das cidades tropicais, nascemos, né? Então, há um diálogo bastante forte entre a questão das águas, né, dessa visão da natureza, desse caráter cosmológico daquilo que é a natureza, com a questão de uma perspectiva de pensar isso dentro de uma ecologia política ou de uma antropologia ecológica. Ali eu estou pondo um pouco a discussão dos arranjos entre cidade, cultura e natureza. Aspas para cultura, cidade e natureza, porque essa divisão é uma divisão que a gente vem dentro da etnografia da duração e do como nós trabalhamos a memória ambiental, problematizando, né? Não é algo, um conceito com o qual a gente trabalha, mas com o qual a gente opera problematicamente. Essa problematização da relação cidade, cultura e natureza tem a ver com o diálogo da antropologia, e eu trago nesse capítulo, com a ecologia política e história ambiental, que é uma discussão hoje mais recente das humanidades ambientais, que se chama, na França, no Canadá, uma linhagem que eles chamam das humanidades ambientais, né? Aqui eu também trago a discussão dos estudos de metodologia do Duran, porque eu vou trabalhar com esses conceitos ao longo dos outros capítulos. O capítulo 2 é por uma metodologia no coração de estudos de memória ambiental, de metodologia, que é tentar dizer, olha, vamos trabalhar a memória ambiental a partir desses percursos do imaginário, né? O imaginário não é alguma coisa fora da ação humana. Ele é, dentro da noção do Duran, um trajeto antropológico das pulsões humanas num ecossistema e o seu ajuste, esse ambiente cósmico dentro das pessoas. Então, é uma interação, é um diálogo de idas e vindas, né?
Então, trabalhar a memória ambiental não é só trabalhar o gesto civilizacional sobre esse ambiente, ou ecossistema, é como esse ecossistema é acomodado dentro dessa experiência sensível da pessoa que atua sobre aquele ambiente. Isso está ligado com a dialética da duração, está ligado com os estudos do Bachelard, venho colocando várias coisas aqui e vou remontando já um pouco o que muitos estudos da época que eu fiz o doutorado, eu trabalhei, que eram clássicos, que é o nascimento da América Barroca, as fábulas eurocêntricas, né, e o mito do progresso no Brasil, com as heranças medievais, né, do Brasil, em função da época em que se dá a colonização, a visão da terra Brasílias, a ideia do paraíso perdido, enfim. Isso é o coração do, né, trabalhar a metodologia no coração dos estudos de memória. É uma coisa que esse livro em particular eu estou buscando dizer a importância disso, né? E esse regime das águas também para o industrialismo gaúcho, não esquecendo, por exemplo, trabalhei com a professora Margarete uma década inteira na Fevale, na Universidade Fevale, precisamente sobre a indústria coureiro-calçadista e o Rio dos Sinos. Temos isso também em Pelotas com as charqueadas. Então, todo esse industrialismo gaúcho ligado à pecuária, ligado ao couro, ligado ao calçado, por exemplo, necessita das águas, assim como qualquer outro processo industrial. Vocês vejam que aqui eu já estou mostrando que não é por nada que o quarto distrito e a zona industrial e os aterros que são feitos começam a ter esta vocação para isso, né? O capítulo 3, eu volto à questão da estética da desordem e a metamorfose da alma do conquistador, mostrando, né, como é que tu atualiza essa visão mítica e onírica da cidade terrestre no mito do progresso, ou seja, que vai ser tudo resolvido, também a ideia do mito das três raças, é a da democracia racial, é a ideia do Brasil do país do futuro, é toda uma visão imaginária, né, que vem passando para essa alma do conquistador e que vai hoje se colocando isso nos projetos, nos planos diretores, né, que retoma, né, esse ideário industrialista, progressista, como sendo algo fundacional, né, da própria experiência, né, inicial de ocupação e possessão territorial das Américas e da América Portuguesa aqui. Né? Então, esse capítulo 3 é muito uma retomada no caso da minha tese, e ele vem vindo, mostrando a atualização dessa potência da cidade terrestre, fundacional das cidades aqui, né, da ocupação litorânea do Brasil, onde foram fundadas as grandes cidades, inclusive da própria Brasília, que é a entrada desse percurso das cidades, né, sertão adentro, cerrado adentro, e a questão da retórica do progresso. E dentro disso, eu começo a anunciar algo que nós estamos vendo hoje, e que tem muitos dos alunos aqui trabalhando, e que trabalharam, né, Chica, que hoje em dia se discute como a financeirização do paraíso. Ou seja, não é mais mercantil, né, mas é financeiro. Ou seja, eu deixo desvalorizar os terrenos para que ao redor seja criado a estrutura para depois eu aplicar o dinheiro ali. Eu não crio trabalho, eu não crio fonte de renda, eu não crio nessa construção da ocupação urbana, nesse gesto de ocupação, nenhuma relação com o contexto daquilo que é o bairro onde se estabelece. Basta que é uma questão financeira mesmo, de como eu aplico dinheiro ali, as grandes construtoras, para construir no outro lugar. Aqui é um grande percurso de uma etnografia da duração e dessa acomodação dessa retórica do progresso. Né? O 4 vai entrar na gestão propriamente dita das águas e a memória dos aterros em Porto Alegre, e muito que eu trabalhei com a revista do Globo na minha tese, que são reportagens valorizando a cidade que cresce para o Rio. Esse é um discurso muito forte, principalmente para a ocupação da Orla Sul e da Orla Norte. Tá? E aí, com isso, uma discussão mostrando que isso não é recente, isso não é do século XIX. Isso já vem vindo, né, ao longo do tempo, desde que Porto Alegre se funda. Né? Então, o que tu tem é uma atualização desses gestos, mostrando a importância do lago ou do rio, né, para
o crescimento da cidade de Porto Alegre, e aqui entra os aterros, né? Grandes aterros, todos eles feitos sempre na península, seja para o norte, seja para o sul, daqui de Porto Alegre, né? Ou a criação da Rua da Praia, a criação da Siqueira Campos, a criação da Avenida Mauá, e por aí vai, a própria Voluntários, né, a Freeway, tudo isso ali do outro lado, Orla Sul, o Estaleiro Só, toda a ocupação do Beira Rio, ou seja, o crescimento da cidade começa ao redor do mercado e vai se estendendo. Aqui, então, eu trago o lugar do quarto distrito nisso, com foco nos pântanos de São João e Navegantes. Todo o tempo, foco, porque isso já vem ocorrendo com a Ilhota, que também é área de pântano, né? Área de várzea, né? De planície de inundação, que se chama tecnicamente, e é lá que tu vai também se expandir na cidade. Antes, né, o morro, Cidade Alta, e depois vai indo para os lados, né? E depois progressivamente para os morros, como a gente vai ver. No capítulo 5, né, aqui entra a questão das águas mortas e o poder das várzeas, né? Porque é normal que a gente escute os planos de ocupação, diretores, né, iniciais de Porto Alegre, sempre pensando que essas águas, desses lugares, nada tem, né? Não existe nada ali. E a noção da função do pântano, de planície, de inundação, se perde. Da onde eu já começo a dizer o problema das enchentes que vem depois, né? Que não é por nada que as águas depois tomam seus lugares aonde sempre estiveram, né? O capítulo 5 é Patrimônio e Memória Ambiental na região metropolitana de Porto Alegre, da escassez à abundância ou vice-versa. Aqui eu já estou botando como essa cidade cresce, né? E como o quarto distrito já nasce proletária, porque já tem uma visão ali de se criar o que eles chamavam cidades-jardins, já no processo de industrialização de Porto Alegre. Aí eu trago toda uma discussão da época sobre essas tragédias ambientais que ocorrem em Porto Alegre, né? E pego muitos títulos da revista do Globo sobre esse processo, né? Eles têm ali títulos como, né, de novo, a cidade cresce para o lago, aí tu tem a Baía de Todas as Águas, é todo um culto, e ao mesmo tempo esse culto em um certo período da ocupação urbana, loteamento, aterramento, né? Junto com isso também tem que tu vai construindo ficar de costa para Porto Alegre, que é um discurso muito político, né, de que Porto Alegre está de costa, né? O que esse discurso, no geral, ele facilita para que eu possa ocupar essa orla, né? Mas, na verdade, a gente vê esse é o trabalho para mostrar como Porto Alegre e o porto-alegrense, a cidade, se relacionou com o rio, desde as lavadeiras a tudo, né? Para abastecimento, para tudo. Então, nós nunca estaremos de costas para o Lago Guaíba, ou o rio agora, que é uma discussão que tem, e que eu já alerto que lago permite certa exploração das águas e rio outras, né? Então, não é por nada que agora voltamos à discussão de rio quando era lago, quando antes era rio, e, portanto, tu tinha toda uma ocupação de navegação, de uso ali, né, de retirada de terra e coisa do gênero dentro dessa região toda, porque era um rio, né? E estou aqui, já estou colocando, então, o quarto distrito. O capítulo 6 aí é especificamente sobre essa emergência da questão ambiental. Não vamos esquecer que Porto Alegre, e a Chica tem trabalho sobre isso, ligado à questão das árvores, né? O movimento ecológico em Porto Alegre foi extremamente grande. Nós temos comitês de bacia, foram criados uma série de sistemas, né, para pensar e tentar controlar esse processo de financiarização do solo urbano. Hoje nós estamos no meio disso também, né, dentro dessa discussão, mas é uma discussão que cada vez mais a gente leva em consideração que as grandes cidades podem ser consideradas um ecossistema. É um ecossistema urbano, onde tem, né, desde humanos e não humanos, a toda uma série de espécies e subespécies ligadas, né, entre si. Que antigamente a gente trabalhava muito cidade, campo, urbano, rural, quando a minha tese já mostrava que essas coisas não existem uma sem a outra. Capítulo 7, especificamente sobre a memória dos aterros, e o quarto distrito. Tá? Ali realmente vai pegar a enchente, né? Várias enchentes, né? Vai pegar esses pântanos,
e vai pegar as práticas de trabalho, vai pegar o processo das grandes companhias territoriais, ocupando aquela região e ocupando postos importantes, essas companhias territoriais, que seriam hoje o equivalente dessas grandes construtoras, né, essas companhias territoriais. Elas foram responsáveis pela criação dessa região do Quarto Distrito, se apropriaram de área de várzea, depois foi que começaram toda a origem, né, do Parque Industrial da Renner ali é feito em cima disso. Então, essas companhias territoriais têm a ver com uma discussão da fragilidade das políticas públicas também, que precisavam desse investimento para fazer algo, e aí começa um processo de privatização, se dá para dizer, do solo, né? Não esqueçamos que nessa época tu tem o Plano Diretor de Porto Alegre, que é PPDU, e só depois é que começa o A do ambiental dentro do urbano, e assim mesmo com uma discussão política enorme de grande de relações de poder. O 8, Memória dos Aterros e a Colonialidade do Poder, mostrando claramente como essa visão que muitas vezes nós temos dos planejadores urbanos e mesmo dos gestores, porque quem planeja não faz a gestão necessariamente, ela é eurocêntrica e como ela reproduz estruturas, essas são as heranças medievais, de um tipo de exploração do solo urbano, né, mercantil, financeiro, tanto quanto nós tínhamos quando aqui financiarizava, não financiarizava, mas tornava mercantil a natureza. Né? Tu vinha para cá para explorar corpos, para explorar né, coisas, pessoas e almas, como diriam muitos deles. Né? Aqui também eu trago muitas imagens, né, quando eu falo essa colonialidade, da questão política, que eu acho que é importante colocar aqui, né? Que é a questão industrialista do Estado Novo, depois como é que vem o desenvolvimentismo, ou seja, como é que essas ambiências políticas do Brasil permitem a reprodução dessa forma expoliativa de trabalhar o urbano e a resistência, de algumas maneiras, das populações, né? Seja hoje o que nós temos dos quilombolas, né, atrás dos seus territórios, tanto quanto a discussão do marco temporal de terras indígenas ou dos tais ditos índios urbanos. Então, isso não se passa sem luta, sem discussão e sem polêmica. O capítulo 9, que já estamos entrando no final, é os tempos da subalternidade e o nascimento das cidades sustentáveis. Aqui vem de novo uma maneira, que é uma discussão que se tem e que eu não sei, eu particularmente não tenho tranquilidade em falar, de um desenvolvimento sustentável. Né? Mas é uma discussão bastante grande, volta ao retorno aqui a questão financeira do solo, e volto aqui a forma como está sendo ocupada hoje Porto Alegre, né? Como ela vem sendo vários bairros depredados, né? E essa verticalização gigantesca, né, de grandes condomínios, né, condomínios fechados, muitas vezes, o que está acontecendo na região do Estaleiro só, e esses projetos que tendem a revitalizar ou, né, gentrificar em antigas épocas, né, para que eles fiquem, né, essa região seja ocupada sem critério com relação aos cursos de água. Atualmente eu estou dando aula no IPH e eu consegui, porque a gente tem discutido muito isso, eu e a Elisa, em termos dos territórios negros, que são as bacias hidrográficas de Porto Alegre. Eu consegui com um ex-aluno meu do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que foi aluno meu de mestrado, esse desenho dessas bacias hidrográficas, e ele botou a cidade de Porto Alegre, até eu acho que os anos 90, por aí, em cima, não, antes disso, em cima desses, que era uma coisa que eu sempre estava querendo, ele foi até que montou, em cima desses corpos hídricos que fundam Porto Alegre. É uma cidade sobre águas. Ou arroios que foram destruídos, não incorporados à cidade, no caso do Arroio Dilúvio, onde a gente trabalhou, né, fica praticamente quase 3 anos, né, e que está sendo revitalizado, e o final do livro é meio patético, porque eu trago ali, com o Felipe, a gente estudou bastante as imagens, por isso o Felipe é também um dos parceiros desse trabalho, que é o que está sendo previsto como projeto para a revitalização do Arroio Dilúvio. E aí vocês vão ver que o projeto é um projeto CU, ou seja, tu tem grandes edificações de todos os dois lados do Arroio Dilúvio.
Ou seja, tu vai ajeitar o arroio dilúvio para que tu possa depois, provavelmente, retirar as populações ali, tal qual já ocorreu com a Ilhoca, já ocorreu com outras populações, né? Ali na área central, onde tu tinha, aconteceu com a colônia africana, é onde aconteceu com várias regiões, aonde essa população não está nessas regiões de várzea, porque é o que ela prefere. É o que lhe cabe e é para onde elas foram jogadas. Vejam que o pessoal da Ilhota vai para Restinga. Peguem a origem da palavra Restinga e vocês já vão ver. Então, o que está acontecendo é já um preparo da questão de saneamento básico, de gestão de águas, né, pluviais, para preparar para o consumo e a parte de comercialização de várias daquelas regiões que não é menino Deus, mas que vem vindo em direção ao Campos do Vale, né, em relação à nascente, e que provavelmente, ao fazer todo esse projeto, ele vai ser financiarizado, né, o solo ao redor. Não é algo muito diferente do que foi o projeto inicial, né, Chica, lá do Praia de Belas, só não aconteceu porque teve um movimento fortíssimo da Capam, de vários movimentos ecológicos nos anos 80, contra né, a proposta do prefeito na ocasião, e que barrou e ficou nos prédios que nós temos ali no Praia de Belas. Né? De resto, virou o parque, né? Mas por uma grande militância que, inclusive, significou o abraço ao Guaíba. Então, isso daí é um pouco o impacto que vai ter esse processo, e nós trouxemos isso em termos dos projetos. Importante perceber o seguinte, vejam a questão eurocêntrica, né, e a questão colonialista aí dentro, né, de colonialidade do poder e do saber. O que ocorre com a enchente? Com a enchente não foi feito em todas as gestões, né? Sabia-se que havia uma parte precarizada, né, da questão da manutenção de toda a parte de proteção de águas, e não foi feita a manutenção. Isso estava sendo, se sabia há muito tempo, e há muito tempo os gestores e os políticos viraram as costas para isso, né? Mas os técnicos sabiam disso. Então, vejam bem, quando dá enchente, o que vai acontecer? Eles vão, né, aqui, né, existe uma cúpula que vai à Holanda. A pergunta que eu sempre faço que a gente se faz por que ir para a Holanda se quando a Holanda esteve aqui e projetou essa discussão da proteção às enchentes, elas vieram, deram parecer, ajustaram o ecossistema e eles burlaram isso. E por que ir para a Holanda se tem estudos e estudos dentro da Universidade Federal sobre a questão das águas acumuladas? Então, essa percepção é uma percepção eurocêntrica que desqualifica a nossa própria conhecimento, né, Chica? Eu lembro de um evento que aconteceu para recuperar o arroio, em que foi feito pela Universidade Federal e que não mencionaram o arroio dilúvio, o projeto, usaram imagens para fazer essa apresentação e a ideia deles era fazer CU. Parece que agora conseguiram, porque o pessoal que está fazendo isso, vejam, é de São Paulo. Vocês acham que não tem gente na área de planejamento urbano e ambiental que possa dar conta do ecossistema do Arroio Dilúvio de Porto Alegre? Sim, a própria universidade tem. Então, esse capítulo é os novos tempos da subalternidade. Tá? E a guisa de conclusão, eu faço uma conclusão e boto no pós-fácil, porque é um artigo que eu escrevi há muito tempo, em cima de um debate que tinha na época da cidade, mais cidadania, do PT dentro da organização, sobre o orçamento participativo. Então, eu retomo o orçamento participativo para ver formas de trabalho, né, de discussão sobre planejamento, ocupação das orlas, ocupação de morros, né, a questão mais ecológica, mais ambiental, né, sendo possível de ser feita e como isso foi degradado ao longo do tempo, né, e foi sendo privatizado. Então, nós já tivemos experiências fundamentais aqui que permitiram a regularização fundiária de populações nos seus locais, porque aprenderam, de alguma maneira, a relação dessas populações com seus locais de origem. Né? Então, esse pós-fácil é para a gente se lembrar que, de alguma maneira,
nós, como coletividade, como intelectuais, como experts que somos, ou como habitantes da cidade, nós já tivemos uma ação participativa, não que não tenha hoje, mas já organizada em termos de poder público. Né? Hoje, a tentativa de que esses movimentos ocupem uma gestão participativa tem sido extremamente difícil. Né? Então, eu trago para que a gente entenda a importância desse sonho da emancipação social, porque ele é, de novo, um sonho com potência de transformação do mundo. Né? E aí que entra a importância do imaginário, da imagem e do sonhar, ou do devaneio, como diria o Bachelard. Então, é por aí que eu consigo montar essa obra. Dá para ler os capítulos separadamente, porque eles têm construções que se interligam de uma intriga, mas eles têm uma certa autonomia entre si. Né? E, então, estou convidando aí o pessoal para divulgar, para ler. Né? E a ideia é muito nossa, aqui dentro dos pesquisadores do BIEB, desse semestre, é entrar para a leitura da obra e discutir, seja o campo conceitual que eu adoto, que tem a ver com o percurso do BIEV, da etnografia da duração, etnografia de rua, né? A questão de memória ambiental, memória do trabalho, um projeto que a Chica coordenou 5 anos aqui, né? E que deu bastante substrato para essa discussão que traz o livro, né? Para que as pessoas também, na leitura, possam voltar muitos a esses vídeos, a essas crônicas que fizemos, a esses documentários, né? Aos nossos acervos que temos dentro e os próprios webinários que temos lá dentro. Né? Então, é um pouco isso daí para convidar vocês à leitura, à divulgação, porque agora já está na internet, né? Conseguimos já o ISBN, graças também ao trabalho árduo da Sônia, aí, que tem feito bastante esse trabalho, e divulgar para os colegas interessados nessa área, né? Ou que atuam nessa área, que pode ser na área de planejamento, área de educação ambiental, né, Sandra? A área de audiovisual também, a área da história, né, Laura? Porque tem muita coisa da área de história aí. Enfim, né, para outros campos de trabalho, aonde a gente atua. E, a partir dali, pensar como nós vamos organizar dentro do seminário do BIEV essa ordem de discussão. Né? Vai retomar alguns temas de alguns que já não têm muito, né, a intimidade com isso, porque são novinhos, tipo a Laura, que é uma bibliografia sobre etnografia da duração, é uma bibliografia sobre a cidade e o tempo. Então, tem algumas coisas que eu refiro dentro da obra e que eu acho que vale a pena aos mais novos ou aos mais antigos, que estão fazendo tese pós-doc, né? Ou que são pesquisadores associados a retomarem a leitura e que sirva para debate desse campo conceitual que, para mim e para a Chica, é bastante fundamental, né? Porque essa produção, esse tipo de forma de pesquisa e de produção que leva o tempo em consideração aquilo que são as paisagens urbanas, não só a parte hídrica, né? Mas todo o ecossistema, para nós, tem sido cada vez mais importante, né? Isso está muito ligado com a questão da ecologia política também, que é uma discussão da relação de poder e saber, né? E nós ocupamos um lugar aí importante, né, nessa gestão, porque somos especialistas, né? Então, para nós é também fazer uma formação de um especialista com esse tipo de consciência crítica, né, sobre a sua própria formação, né, e esse processo de ocidentalização europeizante, eurocêntrico, né, que a gente, de alguma maneira, está dentro, somos filhos disso, criados sobre isso, e a antropologia, como a história ambiental, a geografia ambiental, agora passam a um processo bastante grande de crítica, né? Não no sentido, vou assistir aqui de novo, que isso vai para o webinário, de destituir nossos antepassados, mas de revisitar antepassados, né? De retomar a condição de escrita que eles tinham na época, a paisagem e o tipo de ambiente que eles viviam, e o recorte, e tentar mostrar como a gente pode recriar, né?
sem ficar substantivando, né, entre nós e eles, né, como diria o MBB, né. Eu acho que é isso, povo. Eu acho que a partir daí passo para a Elisa e talvez a gente possa abrir para ouvir você sobre dúvidas sobre o capítulo, ou a gente pode também encerrar essa parte, né, do que seria mais o lançamento propriamente dito, né, e passar para alguma reunião mais específica do BIEV, porque eu vi que os participantes, mais ou menos quase todos, são da equipe mesmo, né? Eu não sei se a Tem Chica quer algumas falar. pessoas fora. Eu tinha pedido para a Chica falar, eu tinha pedido para o Felipe, mas o Felipe está aqui também. Mas eu queria muito assim, o comentário da Chica sobre isso e do Felipe também, como foi trabalhar, porque o Felipe tem sido um parceiro na parte de memória do trabalho. O Felipe também foi importante para as animações, né, Chica? Ele atualmente é orientando da Chica, né? Mas eu gostaria de ressaltar a importância de todos vocês para o acervo que nós temos, né? De vídeo, dos próprios textos que estão ali, de novo, referenciar os colegas e bolsistas e pesquisadores associados nossos, sem o qual essa obra não estaria. A própria participação da Sônia, como pesquisadora associada na parte da fotografia, a Laura, muito importante para as iconografias, né, Laura? E a Ana Laura também, muito importante para a parte de textos, né? E muitos de vocês aqui com a parte de fotografias, né? A parte de vídeo tem sido muito assumida pela Elisa, né? Então, eu acho que é isso. E, Chiquinha, gostaria de ouvir o teu... eu acho que tu vai olhar o livro, vai ver, eu te falei, né, que tem muita coisa diferente, que eu enchi, né, a partir de comentários eu ajeitei. Então, passo para ti a palavra, passo para a Elisa e a Elisa coordena, tá, Elisa? Porque eu acho que o correto seria você, que montou esse projeto do SEDAC, fazer a Isso, condução. então vamos ouvir a Chica fazer alguns comentários delas, as colaborações. Por favor, professora Cornélio. Então, eu acho que isso é um momento muito importante para o projeto Banco de Imagens e Efeitos Visuais, criado lá nos idos 96, 97, e que mostra como também algumas oportunidades que a gente teve na vida, como fazer o doutorado e pós-doutorado, são fundamentais e que essa obra que está sendo lançada hoje, de alguma maneira, enobrece, sintetiza e enobrece. Primeiro lugar, a oportunidade de fazer doutorado na França, com pessoas como Michel Maffezoli, e a partir dele, então, conhecer toda a sua linhagem, Gilbert Durand e Gaston Bachelard, da qual, a, a partir de seminários de dupla ou de tripla ou de trio, nós estudando justamente e trocando, né, nossas produções de doutorado, concluímos sobre a importância da obra, tanto de Gilberto Ramos, e de modo especial do Bachelard, para reconhecer a perspectiva rítmica e cíclica do conceito temporal, né? E este tempo, que é um tempo vivido e pensado, nos remetendo, então, ao tema da memória. De retorno, a Ana teve a oportunidade, a partir do seu cunhado, de criar uma ONG e, nesse sentido, se aproximar das políticas hídricas, pois ele era especialista nessa área, trabalhava com isso, engenheiro, e a Ana passa a ser uma militante das águas desde então. Ao mesmo tempo, a existência do BIEV, paralelamente a todo esse processo, onde repercutia enormemente essa sua militância. Na sequência, a oportunidade de fazer o pós-doc em 2001 na França, embora voltada mais para uma política de patrimonialização, digitalização, informatização de toda a coleção de imagens, né, do banco de imagens, que, aliás, ele foi criado para isso. ah, Foi um momento, acho que importante, para que nós pudéssemos
entender uma certa autonomia que nós já estávamos tendo em relação a como nós aplicávamos essas teorias e esses conceitos ao projeto Banco de Imagem e Efeitos Visuais, tanto que foi um momento que a gente resolveu cunhar a terminologia de etnografia da duração, que passou, a partir da nossa insistência, a ser também uma referência conceitual, teórica, no trabalho dos nossos estudantes de modo geral. Foi um momento bastante, eu diria assim, uma guinada, né, teórico-conceitual do Biev, a partir do qual nós passamos também a solicitar o reconhecimento desse esforço teórico-conceitual por parte dos nossos estudantes, o que não era muito evidente. Tínhamos que, às vezes, que esclarecer que, afinal, eles estavam se filiando a uma linhagem que era uma linhagem consolidada para nós, né, que nascia lá no nas nossas experiências etnográficas e teóricas do doutorado. A partir daí, ficou mais evidente para nós o que seriam esses aspectos, digamos, geracionais que ritmariam esta ondulação, né, essas temporalidades pensadas e vividas a partir das diferentes gerações em Porto Alegre, entre os quais emergiam as categorias sobre as quais nós iríamos organizar as nossas coleções com imagens, categorias como trabalho e categorias como a questão ambiental e no âmbito da questão ambiental emerge aí a importância do tema hídrico, que era mais uma militância da Ana, e aos poucos essa militância ela foi surgindo, quer dizer, também como um tema de pesquisa fundamental. Mas, bom, tanto que a partir daí nós passamos a ter também, orientados pela Ana, diferentes estudantes que se dedicam a essa temática, né? Ela é bastante, eu diria assim, não sei se eu posso dizer pioneira, mas, porque, claro, há vários trabalhos sobre esse tema, mas não há dúvida que o fenômeno das enchentes é que passam a chamar muito mais a atenção sobre as questões do abandono, da péssima política ambiental referida aos nossos rios, aos nossos canais, enfim, à água propriamente dita, em relação em relação à nossa cidade, em relação ao estado. E a enchente de 24 tornou isso absolutamente um evento crítico, né, para pensar em Viana d'Az, de modo que este livro ele vai apontar essas diversas dimensões históricas e dimensões sociopolíticas que nos interessam absolutamente para entender por que que surge, por que que acontece em 24 uma catástrofe onde pessoas perderam a vida, onde pessoas perderam seus patrimônios e o, a vulnerabilidade e a pobreza da população de Porto Alegre se torna absolutamente evidente, tá? É um livro, então, que revela essas dinâmicas de crise, esse estado crítico que nós estamos vivendo, um pouco desalentados, porque politicamente as coisas parecem não melhorar, com a ascensão do fascismo no mundo e também a sistemática ameaça na América Latina e no Brasil, são absolutamente assustadores em relação
ao que poderá vir em relação às políticas das águas, nas suas demandas, nas suas demandas, enfim, fascistas de privatização, inclusive de todos os aquíferos que implicam na sobrevivência das populações e gerações futuras estão bastante ameaçadas. Então, é um livro que tem que ser lido à luz justamente desse potencial esclarecedor, desse potencial iluminador de perspectivas históricas, de perspectivas políticas que fundam essa cidade, que é o tema de tese da Ana Luísa, e que ela transforma neste livro, ela amplia neste livro, não só para uma questão telúrica, mas também para essa questão hídrica, que nos interessa a todos e que é fundamental para todos em termos de uma conquista de qualidade de vida. Seguimos sendo ameaçados pelas políticas do carvão, por outras questões ambientais, como Sinos, né, a Bacia dos Sinos mostra ali toda a perspectiva da poluição, e espero, né, quer dizer, eu realmente trabalhei um ano esse livro me deu muito trabalho, e porque não era fácil trabalhar em algo, numa obra que não era minha, era a tese da Ana, né, embora acostumada a partilhar essa partilha do sensível, né, eu tive o privilégio na minha vida em ter essa parceria ao longo desses 35 anos, não, acho que 30 anos que produzimos juntas, conversando, dialogando, escrevendo, mas era a tese da Ana agora com água, tá? Com muita água. Mas, ao mesmo tempo, essa água dizia respeito às políticas industriais, de modo especial no quarto distrito, que eu tinha um carinho imenso, porque me dizia respeito à minha própria tese, meus próprios estudos. Dito isso, esse foi um ano, essa primeira leitura foi realmente bastante difícil. Mais uma vez, um pós-doc, né, em Athens, que a Ana começa a redigir o livro propriamente dito, e eu querendo fazer pesquisa sobre árvores, ela queria só ficar trancada em casa para escrever o livro, e eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para ela sair comigo para a gente fazer etnografia de rua sobre as árvores de Athens. E ela só saía porque realmente as dores nas costas eram o limite para ela entender que o tempo estava se passando e que o tempo em Athens estava correndo e que nós tínhamos que também pesquisar as árvores. Foi assim que a gente pôde conciliar essas duas pesquisas, né, que para mim também foi um momento muito bacana, muito importante enquanto a Ana produzia essa primeira versão que eu pude ler na sequência. Então, estamos aí com esse lançamento, eu fico absolutamente feliz, e as minhas palavras são só para trazer mais um estofo da importância deste lançamento, enfim, dessa publicação, para que ela possa circular entre a gente, eventualmente transformar, pelo menos não todo, mas parte dele em seminário, seja no BIEV ou seja no programa de pós-graduação, no tópico que a gente está pensando sobre memória ambiental e o tema da crise, onde esse livro certamente vai ser uma das principais referências. E eu senti um pouco de falta da terminologia etnografia da duração no título, mas é que o título também já é muito longo e certamente aí complicaria um pouco mais essa terminologia, né? Mas ela está contemplada, o livro tem que ser lido como uma etnografia da duração, em diálogo sistemático, numa uma metamorfose em relação a todo o trabalho do Bieb, de modo especial as coleções que estão
colocadas no Tainacan, mas, de modo geral, a todo o trabalho do BIEV. Não, não é um livro que, ou seja, não é uma leitura isolada ao todo o trabalho do projeto. E, em falando isso, significa que é um livro coletivo, né? Porque ela implica no trabalho de cada estudante, cada pesquisador que passou pelo BIEV nesses 30, quase 30 anos, né, Felipe? E o Felipe, ele gosta de envelhecer um pouquinho o BIEV, mas a gente está chegando lá, estamos chegando aos 30 anos, e eu espero que seja também nesse sentido, se a gente considerar 96 como o nascimento propriamente dito do Banco de Imagens e Efeitos Visuais, quando finalmente a Ana aceita sair do seu trabalho no Campo Central para aderir ao Laboratório de Antropologia, e com isso disciplinas, e com isso orientandos, e com isso estudantes de antropologia propriamente dito. Então, se considerarmos 96 na emergência das nossas ideias como fundadora, então a gente teria que ao menos fazer uma festinha, coloca a minha casa à disposição, porque não é possível a vida passar sem a gente comemorar. Então, Ana, parabéns a toda a equipe e a cada um de nós. Beijo no coração. Eu tô pronta para essa festa, Chica. Eu acho que a Chica apontou uma coisa, Elisa, que eu gostaria de ressaltar. Ela trouxe aqui a discussão de Atenas, e ela está fazendo uma coisa e outra. Outro ponto, né, Chica, que foi fundamental para esse livro, a experiência em Berlim. Porque em Berlim também a Chica tinha uma preocupação bastante grande com relação a toda uma problemática, né, que a gente acabou fazendo entrevistas que eu gravei, ela operava o microfone, e que está no documentário de Berlim, né, Chica? Enquanto eu percorria o canal também, super focada no canal, né? E eu trago isso para mostrar como vocês podem, é possível, e eu acho que isso é o que constitui a nossa relação, que é mais de 30, né, Chica? Porque entramos no pós, não vou dizer quando, vou ficar quietinha, mas enfim, nos idos dos anos 80. Então, isso é importante para perceber que desde lá nós temos tido uma discussão bastante grande sobre a questão do tempo, né, Chica? E o espaço dos símbolos, né? Da importância das significações nesse, né, para as nossas pesquisas e os nossos mestrados e depois no doutorado, mas mostrando que é possível ter focos, né, de etnografias diferentes sobre um contexto urbano que dialogam entre si. Há um esforço de ambas as partes para fazer isso. E isso é que eu acho a questão importante desse livro. São várias pessoas, né, Chica, pesquisando vários locais, né? Lembro do Capiotti lá pesquisando aquela enchente que aconteceu. Então, tem outros autores aqui, a própria Ana Paula, que veio do direito ambiental, e estão contemplados aqui, é possível esse diálogo transdisciplinar, né? Mais do que interdisciplinar, e que envolve uma questão dialógica aí dentro. Eu acho que essa é uma das grandes questões para trabalhar, né, Chica, com o tema da memória ambiental também, né? Com relação ao título, Chica, eu não botei porque eu quero realmente que esse material chegue no IPH, entendeu? Vá para o pessoal do IPH, que é da área da administração, da geografia e do planejamento. Tá? Mas tive uma preocupação enorme de ir botando pouco a pouco o pobre do leitor, que não entende a nossa obra, dentro desse campo conceitual. Porque o interesse que eu tenho é de militância mesmo, a Chica está coberta de razão, que é de falar com esses técnicos, né? De falar com gestores, com administradores, com os caras da área de planejamento urbano, de hidrologia, de engenharia sanitária, né? Da geologia. Eu, atualmente, no IPH, tenho um aluno da geologia, só para te ver, né, Chica? E tem um cara da administração. Então, é uma forma também de capturar essas pessoas para o trabalho nosso, né? Que eu acho ele super relevante, Chica, para essa área dita das exatas e das técnicas, né? Então, a ideia um pouco é trabalhar isso e, ao mesmo tempo, dentro dos artigos, envolvendo essas pessoas no nosso campo conceitual, né?
por isso a importância de citar e mencionar o site do BIEV, a importância de estar ali dentro também os links para os documentários, isso que a Chica fala sobre o trabalho é fundamental. Eu, particularmente, não trabalhava com trabalho, não me via trabalhando com trabalho, mas a dissertação e a tese da Chica era sobre trabalho. Ela coordenou um GT sobre trabalho. Então, esse diálogo com outro colega, ele é fundamental para que a gente abra a perspectiva. Aqui no grupo nós temos várias pessoas pesquisando em vários lugares, né? Então, a ideia é realmente essa possibilidade de diálogo. E o livro foi feito um pouco isso, para falar com o cara da área de gestão, de política, da área dita técnica, e ao mesmo tempo levá-los a ver que tem mais coisa no mundo, né? Que tem a nossa antropologia, né, Chica, e o que eu insisto com o pessoal do IPH, é uma antropologia urbana e das sociedades complexas, né, Chica? Porque essa é a nossa área e é uma área fundamental para a questão de gestão ambiental, né? Eu acho que era mais essa ressalva para pontuar isso, né? Que eu acho importante, né? Porque as pessoas perguntam, né, Elisa, como é que vocês trabalham junto há tantos anos? Com a capacidade de diálogo, entende? Tanto da Chica entrar nas minhas aventuras quanto eu entrar na dela. Né? E essas puxadas, e vem para cá, e aqueles convites, é isso que faz com que, se eu me fecho dentro de um feudo e de uma bolha, eu não consigo, eu vou trabalhar fechado. E o BIEV sempre teve esse perfil, né, Chica? De acolhimento, tanto é que tivemos sempre alunos de arquitetura, alunos de vários lugares do planejamento urbano, da sociologia rural, né? Vem gente de muitas áreas, né? Das Bom, artes. é importante reforçar que esse material está todo online, né? As teses, as dissertações das professoras e de pesquisadores associados, os livros, os diversos livros produzidos no âmbito do BIEV também estão no site, e o projeto teve esse esforço também de colocar materiais em vídeo, materiais de foto, materiais de texto que são fruto dessas pesquisas. Então, eu queria passar a palavra para o Felipe, que participou da organização do livro também, por favor. Bom dia. Elisa, não sei quem é. Eu posso compartilhar? Pode. Vou parar de compartilhar. Ah, só um pouquinho. Ah, Fechei a janela errada. Enfim, vou falar especificamente mais da parte da, das imagens, né? Da pesquisa, que foi também o processo de edição, né? E editoração do vídeo. Do vídeo não, estou fazendo duas coisas, mas não estou pensando direito. Edição do livro. Lembro de editar, que, enfim, eram muitas páginas. E daí, quando eu terminei, eu mandei para a Ana e a Ana falou as imagens. E eu, que imagens? Eu não vi imagens nenhuma dela. Não, as tuas imagens que tu vai colocar, né? Então, veio muito no sentido, né, do processo. A Ana comentou de montar coleções. Eu acho que enfim, os textos, né, já eram bem, enfim, bem densos, assim, e a gente acabou optando vocês estão vendo agora o compartilhamento? E a gente acabou optando por fazer como se fosse uma apresentação mesmo, que dialogasse, daí também, enfim, né, vai vir antes, vai vir depois. Então a gente começa a apresentação, vou voltar aqui, né, primeiro pela concepção da capa. Acho que tá um pouco dessa relação, esse mapa antigo aqui de Porto Alegre, que tem, enfim, um pouco ali, né, da ideia das marés, né, sobrepondo justamente numa fotografia que vai trazer um pouco desse processo de aterro ali no quarto distrito. Então, a apresentação dessa questão desse imaginário, então esse intercruzamento dessa imagem que está trazendo, né, um pouco dessa, que ainda tem os canais ali, mas já está começando ali, né, o processo de aterro, sobreposta, né, e esse mapa, né, que tem essa ideia dessas correntes aqui, né, que vai trazer essa correlação de Porto Alegre com as águas, né, que também acabam configurando a paisagem da cidade. Aí depois a gente vai passar para
pro prefácio, a ideia dessa poeira do tempo e as cidades tropicais, e essas duas pinturas aqui do Vandro, e duas aquarelas, né, que vão ter quase que um plano e um contraplano. Aqui a gente tem a igreja, e aqui a Não gente tem está a igreja de novo. passando, Felipe, não Não, está passando a imagem. não tá passando a imagem. Não, está Desculpa. parado na capa ainda. Tá, Dá peraí. uma olhada, ver se tu... Para mim Agora? passou. Pra Para mim mim tá passou. passando aqui, Para mim Ana. Tá bom, passou. não, para mim não estava. Tudo bem, então, desculpa, tá. povo. Tá. Enfim, as pinturas que vai trazer um pouco dessa relação de como era, né, pegando a ideia, enfim, o conceito da paisagem, né, como era a paisagem da cidade, né, nos idos, né, da própria fundação, 1700, né, 1700 me fugiu, 1772, enfim. E o próximo capítulo, entrando já, né, na questão do livro, né, as águas e seu caráter cosmológico também, né, outra pintura do Vandrô ali em relação ao Rio dos Sinos, essa paisagem extremamente idílica, é aqui uma fotografia, né, então quase que avançando no tempo já, essa questão dessa fotografia de como era, né, essa relação da cidade com as águas, né, essa paisagem, no caso, né. Aí a gente passa, né, por uma metodologia no coração dos estudos de memória mental, com a perspectiva desse uso das águas, né? Ali a gente tem a questão ali da ilhota, né? Das águas atrás das casas, né? E como essas águas também, aqui a Ponte de Pedra, elas eram também, participavam desse processo de transporte mesmo, era uma perspectiva de deslocamento pela cidade. Aí passando para o próximo capítulo, a estética das desordens, as metamorfoses, né? A alma do conquistador, aqui a gente tem o crescimento, né? Tanto para cima quanto, né, para cima do rio. No caso, né, o processo de aterro ali, né, que vai dar da questão da orla, né, do gasômetro, e na região central da cidade, ali o mercado público, né? Esse crescimento exponencial, né? Aí na gestão das águas urbanas e a memória dos aterros em Porto Alegre, de novo, né? A cidade cresce para o rio, e aqui é, enfim, o processo de aterramento da questão do quarto distrito, né? A construção da ponte do Guaíba. Aí aqui no quinto capítulo, patrimônio e memória ambiental na região metropolitana de Porto Alegre, né? Da escassez à abundância, tem essas questões aqui, que são dois cartões postais, né? Que vão, enfim, a ideia do postal, de ter essa coisa, de trazer, né, essa perspectiva desse processo, desse crescimento da cidade. Ambos quase que feitos no mesmo lugar, em cima ali onde tem a RBS ali, que tinha um mirante, ainda tem, na verdade, né, o crescimento do parque, dois processos, né, duas etapas, né, do aterro aqui em relação ao Parque Marinha, né, e a cidade ao fundo, né. Aí, no capítulo 6, as dinâmicas socioambientais da vida urbana porto-alegrense sobre o olhar de uma etnografia da duração, a questão aqui, né, que mesmo no processo de construção do Arroio Dilúvio, eles já estavam já fazendo a dragagem e a limpeza, e seguimos fazendo a dragagem e a limpeza do Arroio Dilúvio, né. Então, essa questão, enfim, desse tempo e desses processos, né. Aí, na memória dos aterros, né, os acúmulos do tempo e as paisagens hídricas, no quarto distrito temos também, de novo, né, essa questão desse processo de aterramento. E aqui é interessante que essas duas imagens, elas são quase, né, que um zoom, né, porque essa imagem de baixo aqui, ela está bem aqui embaixo nesse canto direito inferior ali, né, aquela chaminé, e está aqui, e como era usado como uma espécie de porto, e a gente vai ver que depois vai fechar, né, já não vai ter mais esse acesso, né, nessa questão aqui do quarto distrito, né? Então, como, enfim, esses acúmulos, né, desse tempo também vai transformando toda a dinâmica, né, dessas fábricas que estavam ali, provavelmente por para escoar mais fácil sua produção. Aí no capítulo 8 a gente vai entrar na memória dos aterros e a colonialidade do poder. Então, ao mesmo tempo que a cidade cresce para cima do rio, o rio de vez em quando volta para cima da cidade, né? O espaço da água, aqui a gente tem as duas imagens, a enchente de 1941 e a enchente de 2024, né? Ambas ali, enfim, ressaltando, né, a perspectiva da retomada das águas na região do mercado público. Aí no capítulo 9, né, os novos tempos da subalternidade e o nascimento das cidades sustentáveis. Então, aqui trazer um pouco, né, enfim, dessa limpeza, digamos, né, que para a retificação aqui do Arroio Dilúvio, né, teve toda a remoção dos habitantes ali do areal da Baronesa,
e da ilhota, né? Enfim, e como isso fica na cidade, enfim, como a cidade também acaba, né, crescendo o entorno, né, e todos os problemas que sabemos que tem, né, em relação ao Arroio de Dilúvio. Nas conclusões, trazendo um pouco essa perspectiva da paisagem mesmo, né, na imagem de cima, como era um mirante para a cidade aqui, né, o alto da escadaria da São Manuel, e embaixo, né, como a gente já não enxerga mais, né, esse processo de verticalização, enfim, esse crescimento, né, que foi abordado em capítulos anteriores, né, vai ressaltar e, enfim, vai trazer esse impacto, né. E no pós-fácil, a gestão participativa das paisagens urbanas, daí eu, enfim, acabei colocando os palimpsestos, que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado, que justamente, né, com a superposição, né, das fotografias do passado e do presente, a gente percebe, né, que tanto a água quanto o morro, né, enfim, quanto os elementos constitutivos da paisagem, ou seja, a natureza, né, ou ambiental ainda seguem presentes na cidade. E por fim, como a Ana já tinha comentado, aqui a gente traz, né, bem no finalzinho, os projetos, né? Essa perspectiva dessa projeção, né, de cidade, né? A ideia da revitalização, né, enfim, do Arroio Dilúvio, como bem a Ana comentou, né? A questão dos prédios e tal, só que é só uma imagem com várias árvores e a gente, enfim, né? Toda essa perspectiva, daí também trazendo, né, aquela ideia de que a cidade que a gente vive hoje também foi planejada lá atrás, né? Então, enfim, tem outros processos, né, que foi, então, ao mesmo tempo que que a Ana está discutindo, né, a gente está trazendo nas imagens, né, como era a cidade, enfim, como ela vai se transformando. Aqui tem essa perspectiva dessa projeção, e na imagem de baixo, esse aqui é retirada do projeto que ganhou, né, o leilão, né, para privatização, para, enfim, para construção ali na região do Porto de Porto Alegre em março. Em maio teve as enchentes, né? E tinha a previsão de retirada do muro e tal, né? Então, enfim, né, era essa ideia, ou esse ideário, né, ou, enfim, esse imaginário de cidade, né, que queriam, enfim, que a Ana vai discutir o livro todo, né, a questão da financiarização e tal, que era vendida, né, e que, enfim, as águas vieram para tomar o seu lugar, né, e mostrar que tem que ter, enfim, muitas outras coisas, né, para complexificar e para discutir, né, nesses processos. Bem, Ana, tu quer dar mais alguma? Não, foi um processo grande, o Felipe tinha várias imagens, a gente ficou discutindo, né, Felipe, como é que entram, quando entram, por que entram ali, não entram outras, né? Então foi difícil, porque o acervo que o Felipe tem é bastante grande, até porque tem a ver com a tese dele, né? E o processo de editoração realmente é um trabalho do inferno, porque a revisora tinha algumas ideias, eu tinha outras, no fim a gente entrou num acordo, eu e ela, sobre a questão de referências bibliográficas. Eu achava que não precisava de ser temático, eu achava que precisava, ela achava que dava para dividir em duas, eu queria unificar, mas foi bem interessante, foi um trabalho árduo também para a revisora, porque ela me mandava coisa, eu tinha que refazer os parágrafos, ela dizia que estava longo, ela dizia que não entendia, eu tinha que botar nota de rodapé, muito legal, assim, é bom ter revisora, né, boas revisoras é maravilhoso, né, porque ensina a gente a escrever e é um primeiro leitor, né, técnico sobre a escrita do português. E isso também foi ajudando o Felipe, né? Tinha uma versão preliminar, depois ele foi levando outra, depois ele fez um estudo das imagens e chegamos a essa conclusão. A gente fazia reuniões e também isso tem a ver também com uma sensibilidade do próprio Felipe no trabalho que ele está desenvolvendo no doutorado, que já veio do mestrado, sobre os palimpsestos, né? E como trabalhar essas imagens fotográficas de Porto Alegre e até iconográficas, né? Dentro desse rebatimento de camadas de tempo, né? De superposição de tempos, né? Então foi um trabalho, acho que é um trabalho de sensibilidade muito grande do Felipe, né? Envolvia também entrar um pouco dentro da estrutura dos artigos, embora não tenha que estar lendo todos, né? Mas da estrutura da própria, né? Da própria publicação, né, Felipe? Então, eu gosto de trabalhar com o coletivo, né? Gosto desses desafios, e são desafios diferenciados aí, cada um deles com um diálogo, né? Com o parceiro da pesquisa diferenciado. Então, eu acho que é mais isso, né? E acho que abrir para comentários e coisas assim, porque agora está um pouco disponível, né? Nós temos ainda
sei lá, uns 20 minutos, meia hora, né, Elisa? Porque eu marquei Isso, se aqui alguém no quiser fazer, Zoom 30 minutos, né, até às 11. Aí tá cai, bem. fecha. Eu gostaria de falar um pouquinho, posso? Sim, claro. Por favor. Primeiro, parabenizar, porque já deu para ver aí, né, que tá uma obra muito linda, muito bonita. Parabéns à Ana, a todos os envolvidos aí nesse trabalho. Eu acho que é um grande presente para Porto Alegre, para a região, para todos nós, mas eu acho que tem uma importância muito grande, né, para a cidade. E eu venho acompanhando a Ana nessa, que eu digo, nessa militância também teórica também e prática, né, nessa questão da Ana com as águas. E no início, logo que ela começou a trabalhar mais comigo mais diretamente, que ela começou a me puxar, e eu dizia, mas como assim? Porque a minha vida toda eu discutia a questão étnico-racial, como é que eu vou relacionar isso com a questão ambiental? E para mim era tudo uma coisa muito nova, e aí ela ficou provocando. Essa provocação, ela, na verdade, ela continua. É um desafio sempre articular esses estudos das relações étnico-raciais no Brasil com a questão ambiental. Então, é algo que eu comecei a fazer, né, graças a essa a presença da Ana, né, na minha vida. Então, eu fico bem feliz com o resultado dessa obra e estou louca já para ler, né? Acho que vai me ajudar muito também a pensar as questões mais específicas aqui onde eu atuo. Então, realmente, eu acho que o BIEV está de parabéns, a Ana, e eu acho que essa obra aí tem que circular bastante e, e fico bem feliz de estar fazendo parte, né, de tudo isso. Muito obrigada também e quero participar aí dessa discussão coletiva na medida do possível, né? Porque eu acho que uma boa ideia é essa de se ler esse livro coletivamente, enfim, eu acho que já tem tanta produção dentro do próprio BIEV e às vezes a gente não consegue dar conta, né, de fazer essa leitura. E aí é um desafio também, né, essa leitura e discussão coletiva. E eu acho que como vai para a internet, né, Marga, é importante dizer que essa parceria com a Margarete, que eu mencionei no início, se dá pelos 10 anos de atuação na Fevale, no laboratório, e depois na interface, nos projetos que nós criávamos, sobre a questão de poluição, contaminação, enfim, sobre a questão ambiental e trabalho nos sinos, que dentro da plataforma nossa também, do site, também está referida uma parceria e que resultou no projeto Contos dos Sinos, né? E com 2 documentários sobre a Bacia dos Sinos e 4 arroios, em que nós fizemos juntas também. Este acervo também está disponível no site, porque depois saímos da Fevale, eu e ela, e trouxemos esse acervo, e trouxemos esse site que tínhamos, né? Então, importante deixar divulgado que na página do BIEV, no canal do YouTube, também tem especificamente um playlist específico sobre as crônicas no Vale dos Sinos, tá? E, Que é inclusive, sobre agora, memória e trabalho. Ana, inclusive agora para o meu aluno lá que criou a arte das narrações urbanas, eu disse para ele, faz alguma relação quando pensar a questão da arte com as águas, com o fluxo das águas e a cidade, porque tem uma força muito grande lá dentro do BIEV para a gente fazer o lançamento, né, do projeto, Bem que bom. agora com as coleções prontas eu quero fazer a gente pensar alguma coisa de lançamento, né, do Narrações Urbanas. E aí ele fez, né, eu te mandei para te dar uma olhada, né? Bom. Então ele criou ali essa questão da relação com as águas, eu achei que ficou bem bonito, né? Ficou bem bom e eu acho importante que isso também é uma parceria que vai para o Tainacan, como muitas coisas da própria Vitória em Belém, que está indo para o Tainacan, quanto da própria UFPEL, que também está indo para o Tainacan e as oficinas que demos. Então, a gente está com parcerias que ampliam essa discussão para além de uma questão que a gente poderia dizer, é provinciano, é Porto Alegre. Não, nos interessa a relação dessas grandes sociedades urbanas e industriais, a complexidade dela e a questão ambiental, né, de modo geral, né? Mas eu acho que são questões bem importantes que agora tu recoloca isso dentro da La Salle, né? Não, é da La Salle, sim, que você está agora, Isso na aí. Uhum. universidade, exatamente, em Canoas. Então, eu acho que essas parcerias vão trazendo esse material e vai enriquecendo também, né? Então, acho bem importante o que tu colocou e acho importante que o pessoal
dê uma olhada, né, nesse material também, porque é um trabalho que a Margarete fez no doutorado, interessante, né, Chica, como isso remete aos nossos doutorados que tu mesmo remontou, né? Tu trabalhando com mineiros de carvão, eu trabalhando com a questão dessa estética das cidades, né, sulistas, né, que o Vinhor diz que era sulista, mas dessas cidades no sul do Brasil, as tais cidades ditas, e a Margarete com a tese de doutorado, que ela trabalhou bastante com essas populações, e que é um acervo riquíssimo, que foi ao ar também, né, por projetos que nós as duas desenvolvemos, mas que a base de dados está nas populações de matriz africana ou entendeu, de origem, né, negras, populações negras, né, moradoras de periferia, sob circunstâncias bem difíceis de vida, e que dão depoimentos sobre o seu lugar dentro dessa indústria coreiro-calçadista, né? Então, ela traz esses depoimentos de pessoas, inclusive como as nossas, meu e da Chica, muitos já faleceram, e que são fundamentais para que essas memórias circulem, né? E a gente tem a noção de que nós chegamos a esse quadro de crise e não foi por acaso, né, Marga? Né? Se chegou a partir de um lento processo de ocupação, de despossessão, e de comercialização e agora financiarização dessas áreas, né? Tanto do solo, né? Aí morros, né? Com vegetação, as nascentes e cursos de águas, né? Então, sugiro, convido o pessoal que vai assistir isso depois, não só nós aqui, mas vai para a internet depois, que consulte o próprio site e veja esse material no YouTube, Coleções Contos dos Sinos, né? Que reúne esse material e que agora vai ser ampliado com os contos que já não são mais só dos sinos, né? São, mas não são, mas também envolvendo um outro contexto, né, da região metropolitana de Porto Alegre, a região de Canoas, também extremamente atingida com enchente, né? Extremamente atingida mesmo com enchente, como vários outros, né? Banhados aqui por outras bacias hidrográficas. Obrigado, Marga. E bom a tua fala, porque também lembra o convite a olharem esse material lá também. E também de parcerias, né? Que é aquilo que eu digo. Parcerias com pessoas pesquisando outras coisas e na interface. Eu acho que essa é a questão mais legal da questão ambiental, que não dá para te cercar e dizer, eu vou pesquisar tal coisinha. Não. E para mim, eu sempre digo para o IPH, as águas é pior ainda. Porque as águas eu não posso dizer, não, essa água aqui é minha. Não tem como. O terreno eu posso cercar e dizer, é meu, né? E registrar fundiariamente. A água não, eu não posso dizer. Essa aqui é minha água. Por isso que é a bacia. Né? E os trechos, trecho isso, trecho aquilo, trecho aquele outro. Dizer, qualquer coisa em cima vai pegar embaixo. Então, e se eu pegar qualquer coisa embaixo, vai pegar nas lagoas e nos lagos. Então, não tem essa coisa de aqui é o meu, né? Isso aqui é o meu feudo, eu faço o que eu quero. E isso eu acho interessante com as águas, né? Elas nos obrigam, como diria o Bachelard, a conversar. Como diria o Simmel, o conflito, né? Nos obriga a entrar em interação, a dizer o que vai ser feito. Né? E a fazer uma gestão que tem que ser participativa, né, povo? E uma das coisas que eu lembrava para o pessoal do IPH na última aula é que era comum as pessoas dizerem que o que estava acontecendo de enchente nas outras regiões, mas não chegou ainda em Porto Alegre. Não, mas não vai chegar em Porto Alegre. Quer dizer, é não ter noção do que é uma bacia hidrográfica e uma questão que os técnicos vinham dizendo que é uma questão de dias para encher Porto Alegre, porque está, entende, uma bacia hidrográfica que pega água de tudo que é lado. Não, invadiu Canoas, né, Margarete? Invadiu aqui, invadiu ali, mas não chegou em Porto Alegre. Tá bom. A gente que trabalha com águas e trabalha o fluxo das águas, sabe, é que nem agora. Não tem água, tá tudo bem. Tá, mas e se entrar uma seca? Né? Isso é, né, o corpo hídrico. Né? E isso é alguma coisa que a gente não pensa, né? E, na verdade, as nossas cidades são construídas à beira de água. Sem isso, não tem cidade, né? Não tem cidade, porque não tem como tu beber, como tu te limpar, como tu... qualquer coisa. Não é por nada que uma boa parte do nosso corpo é água também. Então, essa variação, né, Marga, ela é importante. É importante que, em algum momento, o trabalho vai dar essa lógica de como está crescendo Canoas também, em cima ali ao redor da 448, né? Do ambientalmente sensível, essa região onde foi construída a 448, está sendo ocupada violentamente também.
Enfim, obrigado, Marga, que aí lembra também de pontos que a gente vai trazendo para o pessoal. Alguém mais gostaria de fazer um Eu comentário? quero. Tá bem, Sônia. Tá, assim, parabéns, Ana Luísa, parabéns, Chica, parabéns a todas as pessoas envolvidas nesse trabalho. Eu fiquei impactada, eu sempre fico muito impactada com a capacidade da Ana de articular tudo isso, todas essas grandes possibilidades que a gente tem de conceitos, de trabalho, da crise, da cidade, de tudo, porque ela consegue, de uma forma muito peculiar, juntar tudo que a gente estudou. Na verdade, para mim, quando tu começou a falar aí, me parece que é assim uma Bíblia para nós. É um ponto de início de tudo que a gente já viu e que ainda pode ver, né? Então, eu acho que, assim, além disso, assim, me chamou muita atenção esse diálogo interdisciplinar que tu consegue fazer com todas as áreas que tu já trabalhou e com todas as áreas que, de alguma forma, tu ajudou muitas pessoas, e, ao mesmo tempo, toda essa rede de colaboração, né? A rede de colaboração que tu tens, tanto institucional quanto intelectual, é fundamental também para que tu tenha essa possibilidade, né? E toda essa grandeza que tu tem como pesquisadora, porque tu nunca deixa, primeiro, ninguém para trás, tu sempre tenta incluir as pessoas e inclui as pessoas na medida que elas querem estar presente, porque esse trabalho coletivo realmente é coletivo, na medida que as pessoas querem se inserir nisso. E assim, é de uma grandeza isso, porque como tu colocas, né? O mundo tá de uma forma tão desestruturante que parece que a gente não tem mais expectativa e nem esperança. Eu acho que aí que tu coloca, que eu acho muito importante, é essa visão também da militância, mas independente disso, tu traz essas soluções. Tu colocas algumas soluções. Então, assim, não é um discurso vazio, entendeu? É um discurso que tu está ancorado num conceito e numa presença de muitas pessoas que também são preocupadas com isso. Então, vocês todos estão de muito... Eu acho assim, eu sou muito... Nem posso falar nisso, assim, mas eu acho que vocês estão... Nós, como BIEB, mas independente disso, esse caminho que vocês nos conduzem, tanto tu quanto a Chica, é fundamental para a gente. Eu fico pensando assim, da possibilidade de, como nós temos possibilidade de crescimento intelectual, né, e humano, na medida que a gente se junta e na medida que alguém abre esse espaço para a gente. Então, vocês todos e nós todos estamos de parabéns. Achei lindo, eu quero muito estar presente também. Ótimo. Agora, eu acho que vale a pena, porque a Chica mencionou, né, a Sônia. A Sônia trabalhou comigo há muito tempo, eu conheço a Sônia tanto quanto conheço a Chica, talvez mais, porque ela estava no Desde curso de 77, meu É amor. isso aí, desde quando eu volto a fazer ciências sociais, largo o teatro e volto para as ciências sociais. Mas a gente trabalhou muito dentro da Universidade Federal. Trabalhamos na arquitetura, na Faculdade de Arquitetura, eu com a área de pesquisa, inicialmente na secretaria, a Sônia dentro do do Propar de arquitetura, e fomos deslocadas para trabalhar com a Sandra Pesavento e depois com a Luísa Clima dentro do Museu da URGS, né? Então, essa coisa de acervos vem também desse diálogo grande com a Sônia e com essa parte das produções, tanto de museu de rua quanto das exposições da Sandra Pesavento, como coordenadora do Núcleo de Documentação e Memória da URGS, né? Trabalhamos em projetos da memória dos cursos da URGS e como surge a URGS, e ela se federaliza, enfim, foi um trabalho riquíssimo, mas quando a Chica fala disso, é quando muda o perfil, né, Sônia, do museu, sai a Luísa Kliman, eu entro, fico no museu 3 meses como coordenadora, depois fica a Sônia e entra uma outra pessoa para ocupar o museu, e a gente vê que a lógica não é essa. A própria universidade também estava mudando, e aí entra o convite da Chica, né? Então, eu acho que tem uma coisa, né? Tu vais para o setor de patrimônio, né? E eu vou, então, para o laboratório de antropologia social, não em cima de uma coisa que foi ao acaso, em cima de uma relação, né, Chica, de também a mesma que eu tenho com a Sônia, de cumplicidade, de parceria, desde o mestrado e
o GEAS, Grupo de Estudos em Antropologia Simbólica. Então, vem desde lá, a parceria volta. Então, essa coisa institucional da onde eu estou, a criação do BIEV, embora eu tenha feito o projeto do BIEV, né, separado, até porque o CNPq não nos deu dinheiro na época, né, Chica? Aí eu botei na FAPERGS e ela deu dinheiro primeiro, e daí tem toda uma articulação institucional, Sônia, que eu acho que eu gostaria de ressaltar aqui, que não é minha, porque é da Chica, porque eu sou... Desculpa, povo, eu posso fazer muitas parcerias com todo mundo intelectual, militantemente, mas em termos da estrutura da universidade, eu sempre me distanciei. Eu até que fiquei 3 meses no museu e eu disse só 3 meses, Deus me perdoe, isso daqui circula, todo mundo vai coordenar para ver o que é bom para tosse. E aí eu saí da coordenação, foi a Sônia, e daí desmontaram isso, né? Essa gestão participativa ficou de novo com a elite, aquela que se diz que pode fazer a gestão. Então, quando eu vou para lá, eu vou com uma articulação da Chica também. O BIEV, para encontrar, né, Chica, a sede dele, valeu um diálogo dentro, que o IFCH não tinha, do Instituto Latino-Americano. Foi negociado via Chica. Então, eu tenho essa forma que tu fala, né, que a Chica também tem, mas eu acho que organicamente, administrativamente, eu diria como política institucional, é muito mais o trabalho é isso que eu acho interessante quando a gente trabalha em grupo, reconhecer onde entra o teu colega, o teu parceiro. É muito mais um trabalho da Chica, né? Então, vê bem, tem uma parte pública de face de negociação com instituições, como agora, né, Chica, os nossos livros, nós produzimos por projetos, mas ela encaminhou para a RBA. Muitos dos nossos livros foi ela que disse, chega de produzir artigo, agora vamos sentar e juntar, porque, né, meu acidente em Gêmeos eu fico produzindo artigo e a Chica diz, não, sabe, vamos sentar agora e discutir os livros. Então, isso é uma forma de gestão, né? É um talento, mas é uma gestão que, se por um lado eu tenho isso, e a Chica também tem, de acolher pessoas, aliás, a Chica muito mais que eu, vi de ela nos congressos, né, meus amores? Ela vai no congresso, sempre tem no mínimo 6, 7 pessoas atrás dela, entende? Eu tenho que correr para onde ela está, porque senão é assim, é grande, e eu já tenho mais reserva, né? A Lisa está fazendo assim, e eu já tenho mais uma reserva, mas estes contatos profissionais é o que fez a Chica estar na RAM, coordenadora da RAM, trazer a RAM, né, Chica, aqui para Porto Alegre, é o que fez ela estar dentro da secretaria da RBA, é que ela fez divulgar essa antropologia que a gente faz em vários ateliês, com vários cursos dentro da Federal, né, Vitória do Pará, Rio Grande do Norte. Então, acho que sim, né, Sônia? Tenho muito isso de trazer, mas essa parte é preciso que, para que uma instituição como a nossa se mantenha, que ela, no mínimo, né, ela tenha um lugar numa instituição. E não é uma tarefa que eu tenha feito, é importante que se divulgue isso por esses 30 anos, né? Mas é uma tarefa que envolveu coletivos, mas também tem protagonismos aí. Né? E esse protagonismo, Sônia, que tu fala, é de institucionalizar isso. Não é um talento que eu tenha. Né? Não é mesmo. Por exemplo, quando a Chica fala do Instituto Antropos, foi mais uma proposta pela via do Paulo Renato Paim, que trabalhava em Secretaria de Recursos Hídricos e não tinha comitê de bacia, e ele disse, vamos montar um centro de referência de águas, né, aqui no Rio Grande do Sul. Ele trabalhava na Metroplan e aí eu topei, porque eu já estava dentro disso. Né? Então, já, de alguma maneira, estava trabalhando com questões... É como o trabalho, eu estava, de alguma maneira, trabalhando também com isso, né, Sônia? Mas eu não achava que estava trabalhando com o trabalho. A Chica dizia, eu estou trabalhando com o trabalho. Eu disse, não, eu não trabalho com o trabalho, quem trabalha é tu. Então, essas questões, eu acho que são importantes da gente reconhecer também, né? Por quê? E agora eu vou dizer alguma coisa, porque para que esses grupos se consolidem, precisa de uma política institucional. Eu não sei fazer, entende? Uma boa política institucional, como nós temos agora na nossa coordenação de pós, né, Chica? E tivemos outros enormes coordenadores que fazem com que a antropologia hoje, nossa, tenha destaque. Teve excelentes coordenadores. É alguém que pega e pensa no coletivo e organiza institucionalmente. Né? Então, isso é uma distribuição de função, de capacidade, que eu acho que é importante, porque senão, foi assim que o museu se desmontou por um longo tempo, né, para remontar de novo, é assim que as instituições não permanecem, né?
Então, isso aí é um esforço de gestão. Eu insisto, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa coisa geminiana, ela é às vezes até um problema, e a parceria com a Chica me ajuda a dizer, né, vamos organicamente organizar isso para divulgar pela questão institucional. Né? Então, há essa... Sim, até porque o BIEV ele não é dissociado da instituição, né, Ana? Ele é jeito uma. nenhum, Por isso, assim, por isso jeito que. nenhum. De jeito nenhum, exatamente. Para mim, está muito consolidado isso, que o BIEV tem essa estrutura já institucionalizada, e ele, embora tenha institucionalizado, ele tem autonomia, Não, mas entendeu? Autonomia de gestão. é isso com que, por exemplo, é através de muitas coisas que a Chica me indica. Ah, tem que participar do comitê de imagem e som da Ampox. Ah, ela tem outros aí, pumba, cai no meu colo, eu tenho que ir lá, entende? A partir dali eu tenho que conversar com o pessoal do Lisa, com o pessoal do, entende? Do aqui, do ali, lá com a Clarice Peixoto, então eu acabo entrando na rede. O convite que a Chica fez foi exatamente isso. Lembra, Chica, que do convite para antropologia visual, do colóquio esse que foi feito, que ela também coordenou e chamou todo mundo pela coordenação do Na Visual, chamou todo mundo, um monte de gente que eu desconhecia, que atuava nacional e internacionalmente sobre antropologia visual. E quando ela me encaminhou, sempre me convidou, eu disse, não, mas eu trabalho com imagem, eu não trabalho. Eu até hoje digo isso, apesar da própria Fabienne me dar uma puxão de orelha. Eu não trabalho com audiovisual, eu trabalho com imagem. Porque eu respeito o pessoal que trabalha com antropologia visual. Eu respeito, eu sei que é um campo muito específico, entende? Então, não é que eu estou dizendo que não quero saber disso, é o contrário, é um respeito para dizer, eu não faço, acho importante, dialogo, mas eu não me sinto, entende? E para mim, bom, é um parceirão interessante. Então, para tu ver, essas questões são questões que eu acho importante ressaltar a partir da tua observação, porque mostra claramente a importância de uma instituição, de um núcleo de pesquisa regulado, para que seja possível a Elisa também, como parte de dentro de uma aluna do programa de pós-graduação com doutorado, como agora é o Felipe, né, para que eles possam fazer projetos que peguem esse acervo e, de alguma maneira, cuide dele. Isso daí não perder essa perspectiva, né, Ana? Não perder essa perspectiva institucional, exatamente. Nunca, porque o SEDAC já é uma perspectiva institucional. O nosso esforço de montar um projeto integrado de pesquisa, que veio da Chica, para fazer com que eu entrasse, e ela também, dentro de uma área, eu diria, convergente de temas. Ela com algumas preocupações e eu com outra, para que é o campo do BIEV. Né? Então, eu acho que vale a pena salientar isso, mais ao fim aqui, né, pela importância institucional, né, Chica? Muitas pessoas a gente viu, né, teve um convite no Rio de Janeiro, né, Chica, e que teve a Silvia Caiubi, estava eu e a Chica, estava a Clarice Peixoto, né, várias pessoas, eu diria, das antigas, né, que fundaram núcleos de pesquisa e de trabalho na área da antropologia visual. Estão assumindo agora os novos, né? Então, a institucionalização ela é importante. Importante a interdisciplinaridade é essa outra. Desculpa, quem está falando? Não, e é importante para a transmissão da memória. Transmissão da memória, exatamente. Da memória da produção acadêmica também, né? E da divulgação disso. E essa rede de colaboração também é fundamental, né, Ana? Sem dúvida que é nenhuma. Importantíssimo. E tu consegue, mas realmente é isso. Bom, mas era Bom, Ana, que eu queria acho que vamos nos encaminhar para o final. Vamos, sim. Queria aproveitar e agradecer novamente, então, reforçar que esse livro foi resultado, ele foi elaborado dentro do projeto Porto Alegre, através dos acervos de pesquisa, edital SEDAC 31 de 2024, PNAB Memória e Patrimônio, e que contou com uma grande equipe dentro do projeto, e equipe de voluntários, colaboração do grupo, e uma grande rede de parceiros e apoiadores aí para que ele fosse possível. E agradecer a presença de todos, professora Ana Luísa, professora Cornélia Ecker, e acho que é isso. Obrigada, agradeço, e vamos botar na internet para que as pessoas possam escutar. Muitas das pessoas não vão estar aqui, não estavam aqui. E-book, audiolivro e esse lançamento estarão todos disponíveis nos canais respectivos. Muito obrigada e um bom dia para todos. E a gente finaliza então aqui o lançamento. Um abraço a todos.